Olá, meu nome é Pedro, eu sou médico, neurologista, concluinte do programa de Fellowship de Neurovascular e Neurosomnologia. E vou apresentar hoje a aula sobre o atendimento ao AVC hemorrágico. Uma aula que vai contemplar tanto a parte do atendimento inicial, quanto os dias de internação ali na unidade de AVC dos pacientes que foram acometidos por esse tipo de AVC. O AVC hemorrágico é a ruptura de vasos sanguíneos intracranianos, levando à entrada de sangue no parênquima. É responsável por cerca de 20 a 30% dos AVCs, porém, das mortes relacionadas ao AVC, eles ocupam uma maior proporção. Então, ele tem uma maior taxa de mortalidade do que o AVC isquêmico. E ele tende a ocorrer principalmente em países mais subdesenvolvidos, cerca de 2 vezes a mais do que nos países desenvolvidos. Isso por conta principalmente de mau controle de comorbidades. Assim como no AVC isquêmico, aqui é fundamental o tempo rápido de ação, né? A gente sempre lembra muito no AVC isquêmico de fazer as coisas de forma mais rápida, mais ágil, pensando principalmente nos tempos de janela para terapias de reperfusão. Porém, para o AVC hemorrágico, apesar de não termos terapias de reperfusão propriamente ditas, nós temos que atuar de forma mais ágil, principalmente para evitar complicações e evitar um agravamento maior do quadro. E dentro desse tempo que nós vamos agir, devemos realizar tanto diagnóstico, prevenção do hematoma, prevenção de complicações e já encaminhar o paciente para uma reabilitação e a profilaxia secundária. O atendimento inicial, ele se mescla muito com o AVC isquêmico, né? Nesse primeiro momento, a gente não sabe ainda se o paciente ele tem um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico. Então, as medidas a serem tomadas, os exames a serem solicitados são muito semelhantes. Primeiro passo inicial de qualquer paciente crítico, a gente realizar a estabilização clínica dele, o ABC inicial, via aérea, ventilação, circulação e monitorização e avaliação dos sinais vitais. Devemos retirar uma história clínica sucinta, né, que conste a instalação dos sintomas, os antecedentes pessoais desse paciente, com enfoque principalmente em comorbidades, alergia, tabagismo, etilismo e cirurgias prévias. Além disso, é importantíssimo a avaliação de medicações em uso, em especial o uso de anticoagulantes. Nós vamos ver mais para frente que isso tem associação com a etiologia do AVC, né, do AVC hemorrágico, e também a funcionalidade prévia desse paciente. Devemos realizar um exame físico geral, sumário, assim como um exame neurológico direcionado, né? Não vamos fazer aquele exame super completo, mas um exame mais direcionado, pensando ali nas queixas e na instalação nos sintomas apresentados pelo paciente e nos principais sintomas neurovasculares também. Aplicar a escala de Coma de Glasgow e o NIH. Além disso, de forma concomitante, são coletados exames laboratoriais iniciais, né? Hemograma, função renal, hepática, eletrólitos, PCR, o coagulograma, este é fundamental de ser solicitado também, mais uma vez pensando em discrasias sanguíneas potencialmente associadas com a etiologia desse AVC hemorrágico, e os marcadores de necrose miocárdica. Não devemos esquecer, né, assim como todo paciente com AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, a realização de uma glicemia capilar e do eletrocardiograma. E aí procedemos para o exame de imagem. O exame de imagem, que inicialmente é uma tomografia de encéfalo, e aqui, como parte do protocolo do serviço, a gente acaba fazendo uma angiotomografia para esses pacientes. Angiotomografia, se você for observar, até mesmo na própria evidência ou nos guidelines, eles não colocam como uma necessidade obrigatória, mas ela é bastante recomendada e nós vamos ver que ela tem o seu uso mesmo no AVC hemorrágico. Ressonância também pode ser utilizada, mas nesse contexto mais do atendimento agudo do paciente no pronto-socorro, e aqui no nosso serviço, né, nós não dispomos de ressonância na emergência, então ela acaba sendo menos utilizada, mas em outros contextos ela pode ser utilizada. Bom, já partindo para esse lado da neuroimagem, nós teremos 4 utilidades principais da neuroimagem no AVC hemorrágico. Primeiro é o diagnóstico, diferenciar se é um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico, esse é o primeiro ponto. A partir de alguns achados, a gente já consegue direcionar a etiologia desse AVC hemorrágico. Com as tomografias, principalmente exames seriados, a gente consegue observar se esse hematoma está expandindo ou não, e se ele está apresentando algum tipo de complicação. E nós temos até ideias de prognóstico pela própria neuroimagem.
Aqui são as recomendações do último guideline da Academia Americana, recomendando aqui que todos os pacientes devem ser submetidos a pelo menos uma tomografia ou uma ressonância, né, com o nível 1, e os demais eles colocam como recomendação 2A ou 2B. E para facilitar a nossa avaliação da imagem, esquematizei esse protocolo de avaliação de neuroimagem para o AVC hemorrágico. Quais itens que nós não podemos deixar de passar na avaliação de uma tomografia ou de uma ressonância de um paciente que teve AVC hemorrágico. Então são esses itens aqui que nós vamos detalhar um pouquinho. Primeiro é a localização. Diferenciar entre supra e infratentorial, né? Os AVCs de fossa posterior, os AVCs infratentoriais, tendem a ser mais graves e ter um pior prognóstico do que os supratentoriais. E uma outra diferenciação que é fundamental é se é um AVC hemorrágico profundo ou se ele é um AVC hemorrágico lobar. Qual que é a diferença? O AVC hemorrágico profundo é este que ocorre principalmente nas topografias de vasos perfurantes. Núcleos da base, cápsula interna, tálamo. E eles estão muito associados com a etiologia hipertensiva desse AVC hemorrágico. Então, por isso que essa determinação da localização entre profundo e lobar é muito importante. Os AVCs hemorrágicos lobares são esses que têm uma origem principalmente cortical, que tem eles, na verdade, têm essa origem cortical e eles tendem a acometer principalmente os lobos frontais, parietal, temporal. E, nesses casos, a etiologia principal é a angiopatia amiloide. Outra parte fundamental da avaliação é o cálculo do volume do hematoma. O cálculo do volume do hematoma, nós temos dois meios de fazer esse cálculo. O meio é você multiplicando o maior diâmetro, que a gente chama de A, pelo diâmetro transverso maior aqui, que é o B, e multiplicar pela terceira medida, que seria essa medida C, que nós pegaríamos em alguma outra incidência, ou no coronal, ou no sagital, multiplicaria essas três medidas e dividiria por 2. Isso é um cálculo do volume de uma elipse, né? Então, seria dessa forma, seria uma opção da gente fazer esse cálculo. Ou outro meio de calcularmos, que aí é o meio que é até descrito normalmente nos estudos, essa primeira parte é feita da mesma maneira, né? Maior diâmetro A, o diâmetro transverso maior que B, e a medida C, para a gente obter ela, a gente observaria conforme o tamanho dos cortes, a área do hematoma e quantos cortes essa área, quantos cortes ela se apresenta com o hematoma. Se a área é de 75% a 100% do maior diâmetro nesse corte, você considera ele como 1. Se entre 25% a 75% do diâmetro A, você considera como meio, e menor do que 25%, você não considera aquele corte. E aí você soma esses números de pontos. Normalmente isso é feito ou com um corte de 10 milímetros, ou você multiplica pela espessura do corte, né? Tem essas duas opções. E você faz sempre lembrar que todas as medidas devem estar em milímetros para que o cálculo seja feito em centímetros. Em centímetros para que a gente obtenha a medida em centímetros cúbicos, que equivale a ml, né? Mililitros. Certo. Em seguida, a gente vai avaliar se o paciente tem hemoventrículo ou não. Se o paciente tem extravasamento de sangue para dentro dos ventrículos. Isso daqui também é um outro marcador prognóstico, né, que a gente observa. Pacientes que têm hemoventrículo tendem a ter um pior desfecho. E esses pacientes também podem ter outras complicações, como, por exemplo, hidrocefalia, que a gente vai ver nos próximos slides. Um outro ponto importante é a avaliação de preditores de expansão do hematoma. Nós temos três tipos de preditores de expansão: o formato do hematoma, a densidade do hematoma e a presença do spot sign. Bom, aqui esse slide ficou até um pouquinho mais carregado, mas é interessante porque ele tem bastante conteúdo que a gente pode observar. Em relação ao formato, a gente observa que os hematomas que têm um formato mais irregular, eles tendem a ter um risco maior de expandir esse hematoma nas próximas horas. Assim como aqueles hematomas que, como vocês podem observar aqui, têm densidades diferentes.
né? Tem uma densidade mais intensa aqui, um pouquinho mais hipointenso aqui, hipodenso. Às vezes, dentro do próprio hematoma, a gente consegue observar essas áreas de menor densidade, mesmo dentro do sangramento. Isso mostra que é um hematoma que ele não sangrou em um único tempo, ele provavelmente está sangrando em vários tempos diferentes e tem ainda risco de expandir e de aumentar ainda mais o seu volume. E o terceiro, então, formato irregular, densidade variada, né, heterogênea. E o terceiro ponto importante da gente avaliar é a presença do spot sign. O spot sign a gente avalia junto da angiotomografia, realizada uma angiotomografia, e se há a presença do extravasamento de contraste para dentro do hematoma durante a fase da angiotomo, isso mostra que esse sangramento também tem um risco maior de expandir, porque há um extravasamento de contraste, ou seja, aquele sangramento provavelmente está ativo ainda. Então, esses 3 pontos que são os nossos grandes marcadores de expansão do hematoma, e esses pacientes que têm esses marcadores, a gente tem que ficar mais, com uma vigilância maior sobre eles, além de permanecer com uma vigilância maior e possivelmente até mesmo retomografá-los com maior periodicidade, para observar se há ou não essa expansão. Além do controle de pressão de forma mais agressiva. Em relação às complicações, a gente tem que avaliar se o paciente tem hidrocefalia, que, como eu disse, pode ser uma complicação que é muito associada ao hemoventrículo, mais associado ao hemoventrículo, ou o paciente pode ter um desvio de linha média, efeito de massa sobre o hemisfério contralateral. A angio-TC, como eu já falei, a gente utiliza principalmente para avaliação do spot sign, e tem uma outra utilidade bastante importante, que é avaliar possíveis causas secundárias para aquele AVC hemorrágico. Aqui, por exemplo, é um paciente que foi um AVC hemorrágico secundário a um aneurisma. Não é o mesmo paciente aqui, só para ilustrar a presença de um aneurisma aqui no cerebral média. Aqui provavelmente ele rompeu esse aneurisma e sangrou para o subaracnoide, mas também ele fez um hematoma intraparenquimatoso junto. Então, a angiotomo nesses casos ajuda a gente a avaliar essas causas secundárias. Outras causas secundárias que a gente sempre tem que lembrar, tumores e malformações arteriovenosas, as MAVs, que também podem fazer um hematoma intraparenquimatoso. E aí só na angio-TC que a gente consegue ter essa noção melhor da estrutura, que tem na verdade, uma causa secundária e não um AVC primário hipertensivo ou por angiopatia amiloide. Um próximo ponto, e esse daqui é principalmente observado na ressonância, é a presença desses microbleeds, que são esses microsangramentos, esses pontinhos de hipossinal observados na ressonância na sequência do SWI, que é uma sequência de suscetibilidade magnética que observa principalmente depósito de ferro ou de cálcio, mas aqui no caso depósito de ferro por microsangramentos. A gente observa aqui que tem uma distribuição desses microbleeds de forma mais cortical, e isso está muito associado à angiopatia amiloide. Neste outro caso, a gente observa uma distribuição de microbleeds mais central, mais na topografia de vasos perfurantes, de pequenos vasos, que está mais associado, no caso, ao AVC hemorrágico hipertensivo. Novamente, a localização deles é muito parecida, seja profundo, seja lobar, mais cortical, para a gente poder ter essa diferenciação etiológica. Pois bem, feita a imagem, feita a avaliação inicial, a gente consegue, com os parâmetros disponíveis, fazer o cálculo do ICH-score. O ICH-score ele é uma escala que foi desenvolvida para avaliação de mortalidade dos pacientes com AVC hemorrágico, e ele tende a predizer a mortalidade em 30 dias. Obviamente, ela é uma escala que atualmente vem sendo bastante discutida até, porque mostrou-se que talvez esses valores de mortalidade não sejam, nos estudos de vida real, talvez a gente veja que eles não são tão dessa maneira como eles mostraram no estudo inicial. Que aqui eles até colocavam que o CH5 tinha 100% de mortalidade, e isso muitas vezes veio caindo por terra, principalmente com a intensificação dos cuidados neurointensivos para esses pacientes e estabelecimento de de medidas para o cuidado de fase aguda desses pacientes com AVC hemorrágico. Mas como que é feito o cálculo desse score?
são utilizados os parâmetros do Glasgow, o volume do hematoma, se o paciente tem hemoventrículo ou não, se o hematoma é infratentorial ou supratentorial, a idade do paciente e é feito o cálculo e a soma do score. Então, por isso que eu comentei sobre a presença do hemoventrículo e a origem ser supra ou infratentorial na neuroimagem, assim como o volume maior do que 30 ml, eles são fatores de pior prognóstico para esses pacientes. Assim como o Glasgow inicial menor e uma idade mais avançada. Bom, e aí na fase aguda, a gente recebeu esse paciente, o que nós devemos fazer? Os primeiros passos depois da avaliação inicial que foi feita. Quais as medidas a serem tomadas? A recomendação do guideline é que pacientes com AVC hemorrágico sejam atendidos por uma equipe que seja especializada em AVC, né? Não só a equipe médica, mas a equipe multidisciplinar tem uma especialização para AVC. Em relação ao regime de internação, ainda é uma discussão e é colocado como um nível de evidência 2A, que o paciente deve ser internado em unidade de AVC, em relação à unidade generalista, né, uma enfermaria geral, ou o paciente ser internado numa neuro-UTI ou uma UTI generalista. Normalmente os pacientes mais graves, que tenham hemoventrículo, que precisem de derivação, hidrocefalia, AVCs de fossa posterior, esses pacientes normalmente são indicados que sejam internados em UTI. Certo. Próximo ponto em relação à fase aguda é o controle pressórico. E talvez aqui é um dos pontos mais importantes da avaliação desses pacientes, do manejo desses pacientes. Eles são pacientes que chegam normalmente bem hipertensos, com níveis pressóricos bastante elevados, e as recomendações, principalmente depois de grandes estudos, demonstram que o principal ponto é você abaixar rapidamente a pressão desses pacientes, você reduzir os níveis pressóricos dele. Eles estabelecem que deve ser reduzida a pressão dentro de 1 hora, para os valores de meta, né? A meta é que você atinja em torno de 140 de sistólica, oscilando entre uma faixa entre 130 e 150. Essa tabela aqui foi retirada do estudo Interact-2, na verdade, estudo Interact-2, e demonstra que a variabilidade pressórica, se você apresenta muita variabilidade, muita labilidade pressórica, pacientes que ficam ora hipotensos, ora hipertensos, esses pacientes eles tendem a ter um desfecho pior. Então, por isso que além de a redução ser agressiva, a gente reduzir para os níveis dessa meta de 140, nós devemos tentar manter essa pressão o mais estável possível, evitando grandes variabilidades, porque isso tende a ter um pior prognóstico. Por isso que na fase aguda a gente utiliza apenas medicações antihipertensivas endovenosas, não utilizamos os antihipertensivos via oral, por conta do risco de maior labilidade. Aqui no serviço, a nossa principal disponibilidade é o nitroprusiato e o esmolol, né? Aqui temos os modos de uso de ambos. O esmolol tem vantagens, que ele tende a ter uma certa estabilidade. Ele não é tão potente quanto o niprid, quanto o nitroprusiato, mas ele tende a ter uma maior estabilidade e ele permite certas flexibilidades maior do que o nitroprusiato. O nitroprusiato, com o passar do tempo, ele tem um risco maior de intoxicação e também tem risco de levar a lesão por conta de flebiite ou perda de acesso periférico. Manejos de coagulopatia. Este é um ponto que também vem sendo bastante debatido e bastante ressaltado, principalmente nos últimos estudos, em especial o estudo Interact-3, demonstrou que o controle da coagulopatia nos pacientes com AVC hemorrágico é um ponto bastante importante a ser realizado. Aqui tem um esqueminha geral para a gente se guiar. Nos pacientes que tiveram AVC hemorrágico e utilizam algum anticoagulante, devemos realizar a rápida reversão desse anticoagulante que o paciente faz uso. Pacientes que utilizam antagonistas de vitamina K, a principal indicação é a realização do plasma fresco congelado e vitamina K endovenosa. O plasma fresco congelado, plasma fresco congelado não.
complexo protrombínico ativado. Porém, aqui no serviço nós não dispomos do complexo protrombínico ativado. Nós temos apenas o plasma fresco congelado, que seria uma segunda linha, mas é uma opção a ser utilizada. Então, devemos utilizar este reversor, que ele vai repor rapidamente os fatores de coagulação que a vitamina K, né, o antagonista de vitamina K, a varfarina, vai estar inibindo. Porém, devemos, além de repor esses fatores, seja pelo plasma fresco congelado, seja pelo complexo protrombínico, a gente deve utilizar em conjunto a reposição de vitamina K para este paciente. Não adianta fazer apenas a vitamina K ou fazer apenas o plasma fresco ou o complexo protrombínico. Devem ser feitos ambos. Se você repor só o complexo protrombínico, rapidamente isso vai ser gasto, vai ser perdido. A mesma coisa com a vitamina K. Você vai repor a vitamina K até o fígado produzir os fatores de coagulação. O paciente pode ter uma piora. Então, devem ser feitas ambas as condutas. Para pacientes que estão em uso de heparina não fracionada, né, normalmente bomba de heparina, você pode utilizar protamina como reversor. E para os pacientes que estão utilizando heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, a protamina pode ser utilizada, porém deve ser utilizada com cautela, porque há um risco de rebote protrombótico e o efeito dela pode ser não completamente eficaz. Ela não, pode ser que não reverta por completo a ação da enoxaparina. Então, no uso de enoxaparina, de heparina de baixo peso, né, é mais discutível a realização de protamina. Para pacientes que utilizam novos anticoagulantes, da bigatrana ou os inibidores de fator 10A, que é o apixabana, edoxabana e o rivaroxabana, pode ser utilizado carvão ativado, se o paciente fez uso desses anticoagulantes há menos de 2 horas. Para pacientes que utilizam da bigatrana, existe um reversor, que é um anticorpo monoclonal, que chama idarucizumab, porém não temos aqui no serviço. E para os pacientes que utilizam inibidores do fator 10A, existe um reversor também, que chama andexanet alfa, porém também não temos aqui no serviço. Aqui só um esqueminha demonstrando como que é feito, né, a reversão da varfarina, do antagonista de vitamina K, né? Só relembrando, então, ou o complexo protrombínico ativado, ou o plasma fresco congelado, sempre associado à vitamina K. E aqui como é feito o plasma fresco congelado, as doses, para a gente ter isso daqui como uma referência. Como é feito o uso do carvão ativado para os pacientes que fizeram uso de anticoagulantes diretos a menos de 2 horas. Modo de realização da heparina, da protamina para pacientes que estavam em uso de heparina de baixo peso molecular. E aqui as ressalvas em relação à enoxaparina. Isso aqui mais para consulta posterior mesmo. Tá? Um outro ponto, além do controle pressórico, reversão da anticoagulação, é que devemos fazer um manejo adequado da glicemia desses pacientes. Tratar sempre a hipoglicemia, que é bastante maléfica, bastante deletéria, e manter um controle, evitar hiperglicemias. O guideline americano, ele traz que devem ser tratados as hiperglicemias acima de 180 ou acima de 200, assim como os guidelines de doentes críticos. O estudo Interact-3, esse estudo que é mais recente, lançado do ano passado, ele trouxe uma meta um pouco mais agressiva de controle glicêmico, manter uma faixa entre 110 a 140 para pacientes que não sejam diabéticos e entre 140 e 180 para os pacientes diabéticos. Seriam essas metas que a gente poderia seguir, né, pensando nesse estudo mais atual. Controle térmico é uma outra meta, né, que o Interact-3 trouxe também, que é você tentar manter a temperatura desses pacientes abaixo de 37,5. Então, realizar o controle térmico com dipirona, paracetamol, para evitar a piora também das lesões secundárias a uma hipertermia. Prevenção e manejo de complicações.
todos os pacientes, eles devem seguir, né? A gente deve ter protocolos institucionais para avaliação e seguimento desses pacientes, e é justamente o motivo desta aula, né? A gente ter esses protocolos e seguir esses protocolos de forma adequada. Isso é uma recomendação nível 1. Todos os pacientes devem ser submetidos a um teste de disfagia. Esse teste de disfagia é semelhante ao teste de disfagia que fazemos para os AVCs isquêmicos. E esses pacientes também, futuramente, depois, são avaliados pela equipe da fonoaudiologia, também para a adequação da dieta. Manter o paciente monitorizado, principalmente nas primeiras 24, 72 horas. E realizar testes laboratoriais, radiológicos, para avaliação de possíveis complicações infecciosas. Manter sempre a vigilância clínica desses pacientes. Em relação ao tromboembolismo venoso, é uma discussão bastante grande, porque os AVCs hemorrágicos eles têm uma tendência maior, até 4 vezes mais, do que o AVC isquêmico de promover complicações tromboembólicas. Então é fundamental realizar a profilaxia adequada para esses pacientes, profilaxia de tromboembolismo venoso. A recomendação nível 1 é a utilização de compressão pneumática intermitente, que aqui no hospital a gente não tem tão disponível, a gente tem apenas para alguns pacientes pós-operatórios, são utilizados mais em regime da UTI, mas isso na fase mais aguda, nessas primeiras horas. Porém, podemos utilizar as profilaxias com heparina de baixo peso molecular, principalmente se após 24 a 48 horas nós repetirmos a tomografia, observarmos que o hematoma está estável em relação à tomografia inicial e também observarmos que o paciente está clinicamente estável, ou seja, mantendo um bom controle pressórico, sem outras grandes complicações que poderiam levar a um aumento desse hematoma, né? Então, se temos controle do hematoma nas tomografias de controle e uma estabilidade pressórica, dentro de 24 a 48 horas do ictus, nós já poderíamos iniciar, na verdade, a profilaxia com enoxaparina de baixo peso molecular, a enoxaparina. Manejo de crises epiléticas, a recomendação, né, na verdade, contrária a tratamento profilático de crises, né, nós não fazemos profilaxia com medicação anticrise, só tratamos os pacientes que apresentaram crises convulsivas na apresentação inicial ou durante a internação, ou pacientes que têm alguma alteração eletroencefalográfica. Isso daí é mais comum em regime de UTI, né? O paciente que às vezes está monitorizado, é feito um eletroencefalo e é observado crises. Nesses pacientes que flagrado uma crise eletroencefalográfica também poderia ser tratado. Ou crise clinicamente aparente, seja na instalação dos déficits, seja durante a internação. Só nesses casos que indicamos fármacos anticrise. Fora isso, não é feito tratamento como profilaxia primária. Os pacientes eles devem ser avaliados e tratados sempre pensando que eles são têm potencialmente uma hipertensão intracraniana, então mantenham a cabeceira um pouco mais elevada, controle térmico, evitar o estresse, para evitar uma piora da hipertensão intracraniana. Cirurgias. A craniotomia, ela não mostrou, na verdade, ela é duvidoso se ela traz um benefício funcional de mortalidade após a sua realização da craniotomia, para os AVCs supratentoriais. Craniotomia seria a cirurgia para evacuação do hematoma e com manutenção da calota craniana. Você faz a cirurgia, evacua o hematoma e mantém a calota craniana. Nesses pacientes, não observou-se, é bastante incerto para os AVCs supratentoriais se há um benefício ou não. Para os AVCs de fossa posterior, com um volume maior do que 15 milímetros, 15 ml, nesses pacientes você tem um benefício maior e é até uma recomendação maior da realização dessa craniotomia para evacuação do hematoma. Craniectomia, que é o ato de retirar a calota craniana, né, para auxiliar, evitar, né, uma piora da hipertensão, ele também é mais ou menos a mesma tendência da craniotomia para o AVC supratentorial. Ele tem um certo benefício, mas
é bastante duvidoso o quanto é benéfico ou não. Então, muitas vezes, tanto a indicação cirúrgica para os AVCs supratentoriais depende muito da análise caso a caso, principalmente avaliando a questão da funcionalidade prévia, a extensão do hematoma, a presença ou não de efeito de massa, presença ou não de complicações, para podermos indicar uma cirurgia ou não. Aqui é só um esqueminha para avaliação de hipertensão intracraniana. E aqui é um resumo de mais ou menos todo o protocolo que eu falei. Os itens do nosso atendimento inicial, aqui é o nosso protocolozinho para avaliação da neuroimagem, o manejo da fase aguda desses pacientes e aqui a prevenção de complicações. Certo? E é isso, espero que tenham aproveitado a aula. Obrigado.